filhos? Sim, existe uma previsão até na Constituição Federal da inclusão dos alunos portadores de necessidades especiais e muitas escolas já se adaptaram, né? Eu posso dar um exemplo, no município de Esteio houve uma política de inclusão nos últimos 4, 5 anos, no município onde eu atuo. E eu entendo, até eu pesquisei bastante sobre esse assunto na época que eu entrei com as ações civis públicas, porque qual era a melhor alternativa? Manter essa escola que é totalmente especial, ou botar os alunos nas escolas que chamam de regulares, por exemplo, de escolas tradicionais, né? Depende do caso. Até eu entendo que a opção deveria ser dos pais, né? Os pais deveriam ser bem orientados e dizer, olha, eu quero colocar meu filho numa escola regular ou numa escola especial para deficientes auditivos ou para algum tipo de portador de deficiência. Ou então, talvez, a saída melhor seria ter atividades em 2 turnos. Um turno ser numa escola regular e num turno ter atividades específicas para essas necessidades especiais que o aluno tem, né? Isso é uma questão muito debatida. Até quando eu comecei a estudar, eu acabei me associando a uma ONG inglesa, que até o nome é National Deaf Children's Society, né? Que tem um site na internet muito interessante, a sigla NDCS, quem quiser coloca no Google e vai encontrar esse site, NDCS. Ela tem um monte de artigo ali, tem vasto material sobre essa questão da inclusão. Então, assim, realmente é uma decisão dos pais que eu acho que tem que ser. Agora, as escolas têm que ter, as escolas públicas têm que ter uma estrutura para receber alunos com necessidades especiais. De início, portadores de deficiência física tem que ser totalmente acessível. Tem a lei da acessibilidade, o decreto da acessibilidade, que é de 2004, deu 30 meses para essas adaptações. Então, dá para se exigir em todos os municípios do Brasil que as escolas e qualquer instituição pública tenha acessibilidade total, banheiros adequados, auditório adequado, salas de aulas adequadas, e ingresso no prédio com lombas e com o que for necessário, elevadores, né? Tem que exigir do poder público. E começando por aí, né, que isso aí é uma coisa que tem que padronizar no Brasil inteiro. Mas além disso tem que ter também um ensino em especial para as pessoas que têm ou uma deficiência auditiva ou visual, ou ainda alguma deficiência que abale o desenvolvimento mental, né? E que até certo ponto dá em escolas tradicionais, digamos, regulares, né? Eu digo até certo ponto, né? Há alguns extremos, né? Nessa inclusão que houve em Esteio, na época, os políticos que fizeram inclusão eram bastante com a ideia da inclusão, né? E, por um lado, era bom, porque eles realmente se entusiasmaram e tentaram fazer a inclusão da melhor forma possível, mas eles criaram também algumas formas, algumas situações um pouco inadequadas. Por exemplo, colocar uma criança que realmente não tem nenhuma possibilidade de aprender nada, né, com alguma doença mental muito severa, né, que passa o tempo inteiro assim se mexendo e gritando na aula, numa turma regular, né? Aí o que acontecia? A criança ali não consegue aprender nada, não tem condições, e a todos também não conseguem aprender nada, né? Então, assim, eu acho que tem que ser visto caso a caso, né? Sem nenhum exagero. Eu acho que sempre tem que tentar incluir, né, no máximo possível. Mas se chega um ponto que tem uma criança que não vai conseguir aprender, que vai ficar o tempo inteiro gritando, porque aí está atrapalhando também todo, né? Então, assim, tem que ser E ainda tem que criar uma estrutura muito boa para essa criança, né? Ainda que se coloque numa escola regular, então que coloque talvez uns 2 educadores só para trabalhar com essa criança, umas 2 pessoas para dar uma assistência integral, né? Que ela faça, quem sabe, acompanhada com as outras, algumas quando dá, né? Quando não vai causar um tumulto, e outras ela faça uma atividade especial, daí específica para ela, né? Eu acho assim que tem que haver uma inclusão numa área e tem que ter uma estrutura por trás, né? Não adianta só dizer nós vamos incluir e aí criar uma situação que ninguém aprende nada daí, né? Agora, há pais que estão resistindo a essa política de inclusão. Eles preferem colocar seus filhos nas escolas especiais justamente para evitar a discriminação, por exemplo. E eu entendo que é um pensamento válido, né? Eu acho que a discriminação tem que ser combatida no máximo possível, mas se sabe que tem o bullying, que essa idade de adolescência é uma idade complicada, que há muita, né, as turminhas, há alguma discriminação às vezes dentro da sala de aula,
Então, eu acho que é uma decisão dos pais e da criança, né? Ou do adolescente. Talvez a criança ainda não possa escolher, mas quando já é adolescente pode. Então, que na minha opinião, não pode ser do Estado sozinho, né? Não é o Estado que tem que dizer para os pais, olha, tem que incluir numa escola tradicional, né? Não, na minha opinião, os pais são muito importantes na decidir o que é melhor para o seu filho. Por exemplo, a escola Padre Royce, lá em Esteio, todas as ações que eu entrei, que eu ajuizei, né? Elas foram de iniciativa da própria diretora da escola e da direção da escola, né? Da senhora Ilka Stork, que é a professora Ilka Stork, que é diretora. Então, assim, essa escola é muito entrosada na comunidade de Esteio. Ela tem uma participação ativíssima no Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência. A gente vai nas reuniões, vários pais estão presentes nas reuniões, professores, diretores estão presentes. Então, é uma escola que tem atividades extracurriculares, por exemplo, tem até grupo de dança, por exemplo, as crianças deficientes auditivas dançam, né? Botam uma música ali, elas têm um professor que ajuda e elas têm um grupo que faz apresentações fantásticas de dança, que todo mundo fica emocionado, tudo de assistir. Então, assim, é uma escola que oferece para os alunos uma estrutura fantástica, né? E tanto assim que os professores são tão entusiasmados que eles me procuram para trabalhar. Eles querem criar, por exemplo, educação infantil. Se fossem digamos, funcionários públicos, como aparece na mídia, aquela caricatura que querem trabalhar o mínimo possível, eles vão ficar felizes quando fechou a escola infantil. Porque a professora que estava ali foi para a biblioteca, ficar organizando os livros, menos trabalho, menos... Né? Mas ao contrário, eles foram atrás de mim. Não, doutor, nós temos que reabrir essa escola infantil. Então, assim, se tem uma escola que tem uma vida social tão importante para os alunos, que não é só aqueles horários que eles ficam ali na sala de aula, mas tem toda uma série de atividades curriculares, né? É quase ali como uma grande família, digamos, aquela escola, né? Então, eu acho que tem algumas vantagens para os alunos estudarem na escola especial, nesse caso, né? Como teria também, por isso que talvez a melhor solução, se eu tivesse um filho numa situação dessas, eu acho que seria combinar um turno uma e um turno outro, talvez. Claro. O senhor acha que estaria faltando atualmente no país ações de sensibilização da própria comunidade escolar? Sendo uma que o Brasil ainda está engatinhando nisso aí, embora já tenha avançado com essas leis da década de 90 e de 2000, né, nas duas últimas décadas, que houve algumas leis importantes nesse sentido, até que deu para o Ministério Público essa atribuição de entrar com essas ações civis públicas na defesa dos portadores de deficiência. Houve ainda, na verdade, há a lei, há a boa vontade, digamos, nas leis, mas muitas vezes há falta de recursos para o cumprimento. E há também falta conscientizar. Até teve uma novela muito importante que tinha uma menina com síndrome de Down. Acho que aquela novela teve um papel importantíssimo e foi bem na época que a Esteio fez a inclusão, até para aceitação dessas crianças nas salas de aula. Eu acho que era Páginas da Vida. Eu não tenho certeza do nome. Eu acho que era isso, Tinha uma menina com a síndrome, né? Isso. Então, é muito importante. Eu quero também aproveitar para falar da quarta ação. Então, eu já falei de três: uma para o ensino infantil, uma para os pais, uma para a acessibilidade, para a escola poder ficar acessível, os salas e equipamentos. E a quarta ação que eu entrei foi o seguinte: para se criar o ensino noturno para os alunos. O que acontece? Existe aquela regra que as empresas, a partir de um tamanho X, de número X de empregados, tem que ter 3% ou uma porcentagem X também, de empregados deficientes auditivos ou com qualquer deficiência que seja, né? E aí o que acontece? Chega o jovem com anos, ele consegue uma posição para trabalhar, consegue uma vaga, muitas vezes dentro desse percentual exigido, né? Mas embora ele consiga trabalhar, ele não tem um acesso para estudar de noite. Porque o Estado não dá esse acesso na região metropolitana de Porto Alegre, pelo menos nesses municípios ao redor de Esteio. Eu não sei se em Porto Alegre tem, mas não tem acesso noturno. Então eu ingressei com uma ação, essa eu não consegui eliminar, entrei com agravo no tribunal, o tribunal também não deu agravo, mas saiu a sentença, questão de um mês, e foi procedente. Então estou aguardando agora, subiu para o tribunal o processo com apelação, né, e contra razões, e estou aguardando a decisão do Tribunal de Justiça. Eu queria ainda fazer duas perguntinhas para o senhor, antes que o nosso tempo se vai. O Ministério Público Gaúcho tem um projeto piloto e dentro desse projeto, que é de promotorias regionais, está essa matéria da preocupação
educacional com essas crianças com deficiência? Sim, nós temos um projeto que nós fixamos em 2007, que é prevendo já o Ministério Público, a gente queria para 2022, né, um projeto de 15 anos, e esse atendimento está dentro da parte de educação, dentro do projeto de prever então esse atendimento para as crianças com deficiência. Se implantaram inclusive promotorias regionais, tem uma piloto em Caxias do Sul que está verificando a situação de educação, né, de educação de criança. Claro. Doutor André, há escolas ainda que resistem, né, à política de inclusão e resistem com uma série de argumentos. Como os pais devem proceder ao lidar com essa situação? Bom, podem procurar o Ministério Público da sua cidade, o promotor de justiça da sua comarca e, se possível, até fazer um abaixo-assinado ou chamar outros pais para conversarem, né? Quanto mais pessoas reclamando, sempre melhor de obter uma ação, né? Mas tem que procurar, mesmo que seja tem que procurar o Ministério Público, que nós podemos e temos legitimidade para entrar com a ação e resolver esse problema. E cobrar dos políticos, né, cobrar que tem que ter dinheiro para isso, né? Não pode deixar passar mais uma vez, sempre com a desculpa de faltar dinheiro, não se cumprir as leis e a Constituição. Certo. O senhor ainda tem um minutinho final para o seu recado em nome do Ministério Público. Sim. Olha, dizer então que esse meu trabalho que eu fiz em Esteio foi todo baseado numa iniciativa da escola de me procurar, né? Então também um recado dos professores, para os diretores das escolas, que procurem também o promotor da sociedade, para que o Ministério Público seja parceiro das escolas e exija o Estado, os municípios, a União cumpram então com o seu papel de garantir a acessibilidade, de garantir a inclusão. É importante então que venham a nós, porque é muito difícil, às vezes nós não temos como um radar de toda a cidade de saber o que está acontecendo em cada escola, né? Então é importante que venham para relatar os problemas, para que a gente possa tomar ciência e tomar providências. Ok. Eu agradeço a sua participação, Dr. André MacDonald, promotor de justiça da cidade de Esteio. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso. Eu acho que essa ação ela deve servir de base, de exemplo para os outros ministérios públicos do país, porque são ações como essas que nós, a sociedade, precisa. Certo. Obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!